Salmo 113 diz assim: aleluia, louve ao servo do Senhor, louve o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Acompanhe comigo, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado. Preste atenção nesse versículo, está o tema da mensagem. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Verso 9. Dá um lar a estéril, e dela faz feliz mãe de filhos. Aleluia. Diga amém. Domingo passado eu sei que você ouviu a mensagem com esse tema, de escravo a príncipe. Pode colocar, se tiver o slide aí. Diga comigo, de escravo a príncipe. Mas hoje tem a parte 2. Amém? Deus me deu essa palavra, eu preguei para os jovens lá no ginásio. Domingo passado meus pastores pregaram aqui. E hoje tem a parte 2 desse estudo que eu acho bem interessante. O objetivo é encorajar você a ser levantado por Deus para marcar a história da nossa geração. O Senhor nosso Deus nos chama para a excelência. Diga comigo, excelência. Ou seja, Deus te chama para excelência. Talvez você está parado dizendo assim, tá bom. E Deus diz, não, tem um ótimo, tem um excelente, tem um sobrenatural para você. Deus te chama para excelência, para realeza. Deus te chama para ser cabeça, para influenciar. E como eu disse, para marcar a história da nossa geração. Se você só tem essa vida para fazer isso. E você só vai marcar se você viver uma vida completamente consagrada ao Senhor. Como igreja, nós somos continuadores da missão que Jesus Cristo começou. Como igreja, nós somos embaixadores do céu na terra. E o Senhor Jesus quer te levantar para que você possa cumprir os propósitos eternos do Pai, que causaram a tua existência nessa geração. Você não existe por acaso, você existe nessa geração, porque há um propósito eterno do Pai para a sua vida. E o nosso objetivo é levar você a entender isso, para que você possa agir de acordo com a vontade de Deus. E aí você possa experimentar mudanças pessoais, familiares, e uma mudança que possa atingir todo o curso da sua história. Se você alcançar o favor do Senhor, você será poderosamente abençoado. E será bênção para milhares de pessoas. E esse é o plano de Deus para a sua vida. Diga aleluia. Se você alcançar o favor do Senhor, você vai ser poderosamente abençoado. Mas você é abençoado para ser bênção. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse, sê tu uma bênção. Ele diz, eu vou te abençoar, mas eu vou abençoar para que você seja uma bênção. Primeiro lugar então, não importa a sua origem. Leia isso, vamos lá? Diga de novo. Não importa a sua origem. Não importa da família que você veio, o lugar que você nasceu. Se você estudou em escola pública ou particular, se você teve bons mestres ou não, importa se você se posicionar e se colocar disponível nas mãos do Espírito Santo. Diga amém. Então não importa a sua origem. Por quê? Porque os grandes homens e mulheres de Deus tiveram origem muito simples. Os grandes homens e mulheres de Deus tiveram origem muito simples. Deixa eu relembrar alguns deles, vamos lembrar rapidamente. Se você lembrar de Moisés,
Você sabe, mas eu vou recapitular. Ele nasceu filho de escravos no Egito. Seu pai chamava-se Arão, A-N-R-A-O, tio. O nome meio estranho, Arão. E sua mãe, Joquebede. Então, eles eram escravos. Ele nasceu num período em que os homens que nascessem tinham que ser mortos pelos soldados egípcios. Tinham que ser mortos. Tinham que ser mortos pelos homens egípcios. Qualquer um deles podia matar. Ou então pegar e jogar no Nilo. E os crocodilos comiam. Ele nasce nesse período. Debaixo de uma escravidão ferrenha. Mas o pai e a mãe resolveram cuidar dele, porque entenderam que Deus tinha um propósito para eles. Diga amém. E aí o tempo passa, você sabe disso, você conhece a história. E depois, quando não dá mais para cuidar, ele é colocado no Nilo. Aquela princesa vai tomar banho, encontra ele lá. Ele é criado depois no palácio até os 40 anos. Mas depois, ele tem que fugir e ele fica 40 anos no deserto. E quando ele estava lá acomodado, bem acomodado, já com 80 anos de idade, pensando que tinha acabado, Deus vem a ele e diz: agora vai começar. Diga amém. Então isso significa também que não importa a sua idade. Se você é um garoto, adolescente, ou se você é um jovem ou um adulto, se você quiser, e se você se dispuser, e se você se lançar nas mãos do Altíssimo, Ele te usará nessa geração. É bem interessante isso. E aí Moisés tem mais 40 anos de ministério. E 40 anos de ministério é um ministério longo, para quem já estava com 80. Mas aí você pode dizer, então ele morreu lá velhinho, usando bengala, e andando lá todo encurvado, diminuiu a altura. Você sabe que alguns diminuem a altura. As pessoas me perguntam, você tem 1 metro e quanto? Eu falo, eu tinha 1,73. Mas, então o que acontece? Ele não foi nada disso. Sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio 34, 7? Que Moisés morreu com a idade de 120 anos. E a Bíblia diz assim, em pleno vigor físico e enxergando bem. Não gostei do amém não. Começou. Amém? 120 anos, quem quer ter uma vida longa aqui? Então faça a obra de Deus. Porque você querer ter uma vida longa sem fazer a obra de Deus, você está ocupando a terra inutilmente. Moisés viveu 120 anos, eu tenho certeza, sabe por quê? Porque 40 anos ele estava fazendo a obra de Deus, no centro da vontade de Deus. Agora, às vezes a gente quer uma vida longa só porque a gente é egoísta ou então porque tem medo de morrer. Está cheio de cristão que tem medo de morrer, porque não tem segurança de salvação. Eu quero encorajar você a dizer, eu vou ter uma vida longa porque eu vou queimar todos os meus dias cuidando de vidas para Jesus. Diga aleluia. Então foi assim com Moisés. Tem um desenho animado sobre Moisés que eu gosto muito. Pô, pastor, você gosta de desenho animado? Não, eu gosto desse. Chama O Príncipe do Egito. Muito legal. E aí, nascido escravo, se tornou um grande libertador. Quantos de vocês leem uma Bíblia aí? Sempre que você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e possivelmente o livro de Jó, saiba, foi escrito por Moisés. O garoto que nasceu escravo, mas se tornou um príncipe de Deus. Diga aleluia. Por isso não importa a sua origem, não importa o seu passado, não importa nem como você viveu até aqui. Importa se a partir de hoje você quer viver uma nova história. E se você colocar sua vida na mão de Jesus, saiba, Deus vai mudar a tua história para sempre. Deus vai te dar um destino seguro, cheio de esperança.
Amém, amados? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Só relembrar outro homem. Sobre esse ponto, não importa a sua origem. Vamos lembrar de Gideão. Gideão cresceu num período, aí esse texto que eu vou mencionar está em Juízes 6, de 11 em diante. Gideão cresceu num período em que a nação de Israel estava oprimida pelos midianitas. Os midianitas oprimiram Israel durante 20 anos. Gideão cresce nesse período. E por causa disso, a autoestima dele estava muito baixa. Autoimagem negativa. Ele era um cara completamente negativo. Então o anjo do Senhor vem até ele e fala assim, eu vou dizer uma frase que o anjo do Senhor falou e você vai falar para o seu vizinho de cadeira. Você vai falar firme, como o anjo falou. Mas você não vai assim brincar para ele, você vai dizer o que eu vou dizer. O anjo chegou para ele e falou, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Agora vira, se for mulher poderosa é guerreira. Olha aí, agora para frente. O Senhor olha para ele, o anjo vem até ele, o anjo do Senhor, e aí é o anjo do Senhor mesmo, ele diz, olha, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. E eu fico pensando que Gideão olha em volta e fala, cadê o guerreiro? É igual um amigo meu que ontem ia levar uma pessoa para o futebol, passou na casa, a esposa atendeu, e falou, eu vim buscar o craque para o futebol. Ela falou, onde está? Aqui não mora nenhum. Então, o Senhor olha para ele e fala, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E ele fala, não. Se o Senhor é conosco, por que está vindo sobre nós toda essa desgraça? Por que está acontecendo tudo isso? E ele começa a questionar. Aí o anjo não está nem aí. Eu gosto porque Deus, quando dá uma determinação, Ele deu e acabou. E Deus acreditava em Gideão. E Deus acredita em você. Por mais que você não acredite em você, Deus acredita em você. Sabe por quê? Ele já colocou um potencial dentro de você. E pelo potencial que Ele colocou dentro de você, Ele acredita em você. E aí o anjo do Senhor olha para ele e fala, já que eu estou com você, você vai livrar o povo de Israel. Com a força que você tem, vai libertar Israel. O anjo não deu a mínima para o questionamento dele. E hoje ainda falou mais, você vai libertar, e você vai vencer os midianitas como se eles fossem um só homem. E aí Gideão faz aqueles testes todos. Você sabe disso. E sabe o que acontece? Depois, com 300 homens, Gideão venceu um exército de 130 mil. Diga amém. Ele não se via como um poderoso guerreiro. Como você não se vê como um líder. Você olhou para os nossos líderes de família aqui na frente agora há pouco. E você sabe que você poderia estar aqui. E você sabe que nós precisamos de você liderando. Você sabe que nós precisamos de você liderando uma célula, um curso de família, cuidando de vidas. Você sabe. Mas você olha para você e diz assim, eu não sei falar, eu não sou capaz, eu não consigo. Espera aí, mas você fala de futebol, não fala? Você fala de negócio, não fala? Você fala no trabalho, não fala? Você se comunica, não comunica? Então, é só você se colocar nas mãos do Espírito Santo e abre a tua boca, porque Ele vai colocar as palavras na tua boca. A capacitação vem dEle, a unção vem dEle, a graça vem dEle, o favor vem dEle, o poder vem dEle, a autoridade espiritual vem dEle. Amém? Você só precisa se lançar. Não importa o teu passado. E repito, não importa como você veio até aqui. Quando Gideão se lançou, ele viu o sobrenatural de Deus. Porque em nenhum lugar da história alguém venceria um exército de 130 mil com 300 homens. Mas Deus estava agindo em favor dele. Então ele se tornou um juiz, um dos principais juízes de Israel. Amém, amados? Então de depressivo, de oprimido, ele se tornou o líder da nação. Porque o juiz era governador. Era no período da teocracia. E ele governou a nação. Deus tirou ele lá
lugar que ele estava malhando trigo, num lugar escondido, que era lugar até de prensar uvas, para se tornar o líder da nação. Porque Deus é assim. Olha para mim, quando o evangelho entra, Deus tira você de lá de onde ninguém está te vendo. Deus levanta você e Deus promove você. Vão ter lutas? Sim. Vai enfrentar problemas? Sim. Vai enfrentar batalha espiritual? Sim. Vai enfrentar dificuldades? Sim. Mas agora você tem um aliado que está com você. Pode ter fornalha de fogo? Sim, mas o Senhor vai estar lá com você. Amém? Essa é a diferença. E Gideão se tornou um poderoso líder, diga amém. Quero só relembrar Davi com você. Olha para Davi. Davi, quem era Davi? Se você ler 1 Samuel 16, de 1 em diante, o Senhor Deus chega para o seu profeta, Samuel diz, vai até Belém, na casa de um homem chamado Jessé, e você vai ungir um dos seus filhos, que eu vou te mostrar. Você vai ungir ele rei de Israel. Mas tinha rei que era Saul, só que Deus tinha rejeitado Saul, e agora Deus precisava levantar um novo rei, e Deus não foi buscar um novo rei na família real, Deus não foi buscar entre os príncipes, Deus não foi buscar lá na classe A da sociedade, não, Deus foi buscar um pastor de ovelhas, e um pastor de ovelhas era alguém que era até meio que discriminado, porque eles ficavam o dia todo lá no mato, cuidando das ovelhas, tinha cheiro de ovelhas, e muitas vezes eles dormiam ao relento, e Davi está lá, um jovem talvez de 20 anos por aí, e ele está cuidando das ovelhas, e aí o Jessé tem mais 7 filhos, ele tinha 8 filhos me parece, você pode colocar o texto que eu estou mencionando, 1 Samuel 16, de 1 em diante, e aí Samuel chega lá e fala, eu vim aqui, chama os teus filhos, e o Jessé não acreditou que Davi seria escolhido, porque ele era o caçula, e passa um, passa outro, passa o primeiro bonitão, cara bombado da academia, estilo Marquinho, fica em pé Marquinho, fica em pé Marquinho, do tempo que você era na academia, fica em pé, fica com vergonha não, paga o mico aí para mim, vai, levanta rapaz, vai cara, que pastor, faz assim com o muque, assim, faz assim com o muque, assim, cara, não quis, hein? Ou disse, que bom que você está aí. Deus te abençoe, querida. Você é demais. Só brinquei com o Marquinhos. Marquinhos é um filhão para mim, para Rosana. Por isso que eu brinco com ele. Você não liga não, né? Mas ele... o primeiro filho do Jessé era assim. Cara poderoso, né? E aí, o Samuel olha para ele e diz assim, certamente... está diante de mim ungido do Senhor, o Espírito Santo fala, não faz isso. Quase que o Samuel ungiu o cara errado, quase, foi por muito pouco. Porque Deus aí, o Samuel tem que aprender uma lição, Deus não olha para a aparência. Diga comigo, Deus não olha para a aparência. Então não importa o seu tamanho, não importa a sua altura, não importa a cor da sua pele, não importa, importa se o Espírito de Deus está em você, e se você está nele, se você está em Jesus, não importa a tua aparência, importa o poder que opera em você. O cara que eu falei que era bombadão era o Eliezer, né? Era o irmão de Davi mais velho. Passaram os 7, e aí Samuel fica assim, peraí, Deus, será que eu ouvi errado? Você tem mais um filho? Eu tenho, mas está cuidando das ovelhas. Então Samuel era um profeta muito sério, muito forte, uma autoridade espiritual muito grande. Ele disse, ninguém vai se sentar à mesa para comer nada, até que ele chegue aqui. Eu fico pensando, se ele tivesse a uns 10, 12 quilômetros, a moçada ia passar fome, porque o Samuel disse, ninguém come nessa casa até que ele chega. E aí alguém vai correndo lá e chama o Davi, e fala, está todo mundo com fome lá, vamos sentar, porque o Samuel disse que tem um banquete, mas ninguém vai comer nada, nem tomar um copinho de Coca-Cola, até que ele chegue. E aí quando Davi chega, Deus fala, unge ele na presença dos seus irmãos. Samuel 16, 13. E aí quando ele chega, Samuel pegou aquele chifre de azeite,
e ungiu na presença dos seus irmãos. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, o Espírito Santo possuiu Davi. E agora aquele pastorzinho de ovelhas, que nem o pai acreditava nele, que o pai achava que era um improvável, agora é ungido rei de Israel. Mas ele não foi para o trono no dia seguinte, ele foi ungido rei, e durante 12 anos, ele não pegou trono, coisa nenhuma. Durante 12 anos o que ele enfrentou foi lutas, provações, perseguição. Foi difícil os próximos dias para ele. Ele teve um pouco de fama quando matou o Golias, mas depois a situação ficou feia para ele, porque agora o rei queria a cabeça dele a todo custo. 12 anos, mas 12 anos depois, ele se tornou rei de Israel. Diga amém. Talvez a tua luta está durando algum tempo, você está cansado. Deixa eu dizer, continue, persevere, olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Olhe para o propósito, olha para frente, não desista, insista. Nós somos imparáveis. Levanta a mão e diga: eu sou um imparável. Diga de novo: eu sou imparável. Fala para o seu vizinho: não desista, insista, persista, persevera, vai até o fim. A coroa da vida te aguarda, a coroa da vida te aguarda no final. A coroa da vida te aguarda no final. Apocalipse 2:10b diz: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Vai até o fim, vai até o fim. O vencedor nunca desiste, quem desiste nunca vence. Diga comigo: um vencedor nunca desiste. Amém? Tem luta? Tem. Deus disse para os filhos de Israel: a terra é de vocês, mas vocês vão ter que pegar espada, tem muralha, cidade com muralha, tem gigante, vocês vão vencer. Amém? Deus já disse para nós, Deus já disse para nós, em voz audível: eu dei a cidade de Marília para vocês. Ele já disse: eu dei a cidade. Mas nós temos que continuar orando muito, batalhando muito, correndo atrás e alcançando uma família de cada vez. Diga aleluia. Porque senão seria muito fácil, você cruza o braço e fala: espera. Deus disse: vai à luta. Amém? Então Davi se tornou rei de Israel por 40 anos. E até hoje, a nação de Israel toda relembra o nome dele, com reverência. Até hoje, como o maior governante. Escreveu 73 salmos, poesias, era um adorador por excelência. Dentre os homens, o maior adorador que encontramos na Bíblia. Mas ele começou como pastor de ovelhas. Então não importa como você começou, importa como você vai terminar. Diga comigo: como termina que conta. Diga de novo: como termina que conta. Amém? Aí se você ficar falando: pastor, porque eu já sofri muito, eu já ralei muito, eu já fiz isso, eu não sei o quê. Moisés nasceu escravo, meu querido. Amém? Gideão estava debaixo de uma opressão que os midianitas levavam tudo, até os jumentos. Tudo que a nação plantava, tudo que colhia, eles levavam tudo. Mas ele se tornou um poderoso líder de Deus. Diga amém. Por isso que a minha mensagem é de escravo a príncipe. Amém? Davi era de uma família simples de Belém da Judeia. O que ele sabia era cuidar de poucas ovelhas. E Deus deu uma nação, porque ele foi fiel. Diga aleluia. E tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Diga aleluia. Os discípulos de Jesus começaram muito simples. Todos eles eram pescadores, lá do lago da Galileia. A Galileia era considerada terra de ninguém. Ela era chamada Galileia dos gentios. Os judeus do sul discriminavam os galileus. Eles nem queriam muita comunhão. Eles até achavam que os judeus da Galileia eram meio que misturados, meio que uma raça miscigenizada. E eles discriminavam. A ideia era: da Galileia não vem nada bom. Essa era a ideia que eles passavam, essa era a ideia que eles tinham. E Jesus pegou 12 galileus, alguns deles pescadores, só sabiam pescar. E Jesus disse para eles: venham comigo, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Deus fez deles pescadores de homens. Deus pegou aqueles 12 galileus improváveis, e Deus fez deles os mais aprovados dentre os filhos dos homens.
E isso foi através do discipulado de Jesus por 3 anos ou 3 anos e meio. Se você é um improvável, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao time de Jesus. Bem-vindo à equipe de Jesus. Vou dizer de novo, bem-vindo à equipe de Jesus. Não importa. Não importa se você se coloca disponível. Porque o Senhor vai usar os disponíveis. Diga aleluia. O Senhor já te viu. Amém? Amém? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Por isso que eu falei, o Senhor já te viu. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Amém? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Um dia Deus precisava de uma moça para ser mãe do Salvador segundo a carne. E os olhos do Senhor passando por todo Israel, Ele viu uma mocinha chamada Maria, lá na pequena cidade de Nazaré. E Ele olhou para o estilo de vida santo que ela levava. E o Senhor disse, é ela. A questão é, os olhos do Senhor podem te encontrar hoje no meio dessa cidade de Marília e dizer, esse daí vai ser levantado, essa aí vai ser levantada para cumprir o meu propósito, o meu projeto para essa geração. Amém, amados? Deixa eu passar rapidamente, eu tenho alguns minutinhos para terminar. Mas quero dizer, a segunda coisa que eu quero dizer, decisões erradas podem nos levar para o lixo. Eu mudei um pouco aí o ponto, eu esqueci de passar corrigido ali. Diga comigo, decisões erradas podem te levar a comer lixo. Decisões erradas podem nos levar para o lixo. Deuteronômio 30:19 diz, Deus diz, coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então Ele diz, escolhe a vida, para que viva você e a sua descendência. Coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida. Nossas decisões, nossas escolhas determinam o nosso destino. Talvez você tenha feito escolhas pensando que é certo. Deixa eu te dizer o que está em Provérbios 16:25. Provérbios capítulo 16, verso 25 diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Há caminho que parece reto, parece direito, mas no final te levará para a morte. Olha para mim, jovem. Talvez quando você foi lá e experimentou aquela bebida pela primeira vez, ou experimentou aquele cigarro de maconha pela primeira vez, ou deu aquela primeira cheirada na cocaína, ou experimentou uma droga sintética. Talvez você não esperava onde isso ia te levar, você pensava que era apenas uma aventura de uma festa. Só que não tem uma pessoa aqui que não conhece alguém escravo das drogas. Mas ninguém começou sendo escravo. Eu conheço várias pessoas. Eu conheço rapazes, moças, homens, que um dia começaram com uma brincadeira, hoje são escravos dos vícios. Quando você tomou a sua primeira cerveja, você jamais imaginou que um dia você ia se tornar um alcoólatra. Nossas escolhas determinam o nosso destino. E aí eu quero lembrar o filho pródigo. Lucas capítulo 15, de 11 a 24. Pode projetar, eu não vou ler, só mencionar. Esse rapaz tinha uma vida boa. Esse rapaz tinha uma vida de príncipe. Ele tinha tudo na casa do pai, mas um dia ele disse para o pai, eu quero a parte da herança que me pertence. E ele era o filho mais novo, ele nem podia fazer isso. Mas o pai disse, tudo bem, pegou a herança e repartiu com ele. Você conhece a história. E a Bíblia diz que ele partiu para uma terra longínqua, ou seja, ele tomou uma decisão de sair da casa do pai. Ele fez uma escolha, ele escolheu viver sozinho, escolheu viver longe. E a Bíblia diz que lá ele começou a gastar tudo, vivendo dissolutamente, vivendo a vida completamente desregrada. E a Bíblia diz que sobreveio àquele país uma grande fome. E agora o dinheiro acabou, a herança acabou, e agora ele está desempregado, e ele está passando dificuldades. Agora imagina isso no contexto judaico. O judeu não come carne de porco. O judeu nem tem contato com porco, nem cria porco. Agora imagina, no contexto judaico, Jesus disse que esse judeu foi trabalhar cuidando de porcos, e pior, ele não comia a carne do porco, ele tinha que comer a comida dos porcos.
Agora imagina isso, Jesus falando isso num contexto judaico. Na nossa cultura não, porque a gente come carne de porco, tudo, aí a maioria come, e graças a Deus por isso, amém? É saborosa mesmo, amém? Não somos chegados não, mas é saborosa. Agora presta atenção. Ele está comendo a comida dos porcos. Ninguém dava nada. Foi pensando nisso que eu disse, decisões erradas pode te levar a comer lixo. Decisões erradas pode levar a ser escravo das drogas. Eu conheci gente, membro dessa igreja, que tinha sido recuperado do álcool. Tinha sido alcoólatra com a história que Deus restaurou em casa de recuperação, restaurou aqui dentro da igreja. Mas um ex-alcoólatra não pode tomar nem biotônico Fontoura, senão ele volta a beber. E um dia esse homem ganhou um garrafão de vinho, desses de 4 litros, no final de ano, na empresa que ele trabalhava. E a esposa disse, não tome, ele tomou. E ele nunca mais conseguiu parar de beber. E ele morreu com consequência disso. A família dele está na igreja até hoje. A filha, a ex-esposa, a família está aqui, a família muito querida minha. Eu não estou expondo ninguém, mas já acompanhei tantos casos de gente que voltou lá para o lixo e não conseguiu sair. Eu conheço tantos jovens que cresceram aqui, mas tomaram decisões erradas, fizeram escolhas erradas. Alguns já morreram e outros estão aí nos vícios. Então, presta bem atenção nisso. Decisões erradas, escolhas erradas, pode te levar para o lugar que o filho pródigo foi. O propósito que Deus tem para a tua vida, alguns amigos seus não vão cumprir. O destino que Deus tem para você é muito grande, e muita gente não vai entender. E quando você começar a viver do jeito de Deus, você vai sofrer críticas, e às vezes de cristãos. Porque alguns cristãos vão dizer, você se tornou radical. Você se tornou fanático. Você se tornou isso. Não, você está apenas vivendo do jeito de Deus. Amém? Apenas você está vivendo a cultura do céu. Os valores do céu. E os princípios de Deus para a tua vida. Diga amém. Então, a Bíblia manda amar a todos. Diga amém. A Bíblia diz que no primeiro mandamento nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Amém? E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar o próximo como você ama você mesmo. Então primeiro você tem que se amar. Amém? Porque se você não se ama, você vai ficar depressivo com facilidade. Você vai ter dificuldades. Então você tem que olhar para você e se amar. Não é se iludir, é se amar. Amém, amados? Mas amar a todos não significa caminhar com todos. Amém, amados? Amar a todos não significa que você vai sentar com essas pessoas. Eu tenho que amar cada pessoa e eu tenho que orar para que eles se convertam a Jesus. E conheçam a Jesus não apenas de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. Mas eu não preciso caminhar com todos. Eu não preciso ir em determinados lugares. Amém? Então por isso que o texto sagrado diz, não ande no conselho dos ímpios. Não caminhe no caminho do pecado, deixe o caminho do pecado e não se assente na roda dos escarnecedores. E o próximo verso vem o conselho. Ele disse, o conselho é, verso 2 agora, por favor. Medite na lei do Senhor. Que horas? De dia e de noite, 24 horas por dia. Amém? Tenha prazer na lei do Senhor. Que o seu prazer esteja em Deus, em fazer as coisas de Deus. Verso 3. E ele disse, se você fizer isso, você vai ser próspero. Você vai ser bem sucedido. Porque o verso 3 vai dizer que você vai ser como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo que você fizer prosperará. Quantos querem ser prósperos aqui?
A receita está aí no Salmo 1, de 1 a 3. A receita está aí. Pratica o que está aí, você vai prosperar. Evite essas 3 coisas. Ande na lei do Senhor, tenha prazer na palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Diga amém. Pratique a palavra. Ame ao Senhor de todo o coração. Por último, o pessoal do louvor já pode até subir. Eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Ouça isso. Jesus nos coloca em posição de influência. Se você, como eu disse no início, não importa a sua origem, não importa o seu passado, se você colocar nas mãos de Jesus, Ele não só vai te curar, vai te libertar e vai te colocar numa posição de influência. Ele vai te colocar numa posição de influência. Diga amém. Isso é bem interessante, mas o assunto é tão longo que eu não vou continuar pregando, porque ali já deu meio-dia. Então eu quero só te dizer, Deus quer te levantar. E Ele quer te colocar numa posição de influência. Nos próximos domingos nós vamos falar sobre isso. Como Deus levantou pessoas que estavam nos mais diferentes lugares. E como Deus os colocou numa posição de influência. Como Deus os libertou do pecado, da escravidão dos vícios, da escravidão dos demônios. Como Deus os levantou. E o Senhor faz o mesmo hoje. Amém? Então, se você quer sair dessa, ser levantado por Deus, como diz o Salmo, que Ele levanta do pó o pobre, o humilde, Ele retira lá do lixo, e Ele coloca você para sentar-se entre os príncipes. Ou seja, o que o texto está dizendo, é que Deus te levanta de onde você caiu, de onde você está, e com o passar dos anos, mediante a sua fidelidade, Ele te coloca entre os príncipes. Amém? Eu quero dizer uma coisa sobre isso para você. Eu sou um desses caras improváveis. Eu nasci lá na roça, no norte de Goiás. E se você olhasse para aquela... me visse lá quando eu era uma criança, lá na fazenda, Tocantins hoje, talvez se eu olhar para aquele garoto, se eu olhar assim, não vai dar nada. Porque talvez você ia julgar o livro pela capa. A gente gosta muito de julgar o livro pela capa. A gente olha, vê a capa e já fala, mas isso é coisa dos homens. Um dia os homens num povoado chamado Et chegaram para Abraão. Quando Sara morreu, ele foi lá, disse, eu preciso comprar uma terra. E os homens de Et falaram assim, não, você não vai comprar. Ele disse, não, eu preciso comprar. E os homens de Et falaram assim para Abraão, você é príncipe de Deus entre nós. Sabe qual é o maior testemunho que eu gostaria de ouvir dos seus vizinhos? É quando alguém puder olhar para você, eu puder falar com um de nós, falar, esse meu vizinho é um príncipe de Deus, é uma princesa de Deus entre nós. Por isso a mensagem de escravo a príncipe. Ou seja, Deus, a igreja ainda é a organização que mais resgata e que mais restaura a dignidade das pessoas. Ontem eu ensinei no meu grupo de IGD sobre a abstinência de bebida alcoólica, um estudo pesado, forte, grande, longo, mas ensinei muito firme sobre a abstinência. E eu perguntei a alguns, quantos de vocês eram alcoólatras antes de chegar aqui? E sabe, eu estava com mais de 50 homens ontem aí no grupo, né? Tem alguns aqui. E a maioria absoluta tinha sido alcoólatra. Eu falei, nem vou pedir testemunho, porque se eu pedir eu não falo. Mas Deus tirou esses homens. Deus está escrevendo uma nova história. Deus restaurou esses casamentos. Deus restaurou, tirou lá do vício, tirou lá do bar, tirou lá das drogas. E teve um que ainda falou assim, pastor, eu vou dizer o que ele disse, tá? Por favor, não é discriminação. Ele falou assim, abre aspas, acho que ele está aqui agora de manhã, tá, né? Tá? Não? Ele falou assim, pastor, é que eu sou meio baiano. Ele falou, além de beber demais, ele falou, tinha farinha no meio, farinha branca.
Sabe o que isso significa? Ele falou: pastor, eu bebia muito e cheirava muito. Hoje é um líder, é um supervisor aqui nessa casa, um grande líder. Esse é o Evangelho de Jesus. E assim, muita gente chegou aqui. Quer ver? Não tenha vergonha não, é passado, já passou. Então vamos encerrar agora. Quantos homens? As mulheres vou deixar tranquilo. Quantos homens aqui estão me assistindo agora? No passado, agora você não faz mais isso, porque agora já passou. Bebia, tomava bebida alcoólica para fazer. Levanta a mão. Levanta a mão, pode levantar, não tem medo não. Dá uma salva de palmas para eles. Todos eles somos restaurados por Jesus. Restaurados por Jesus. A segunda pergunta eu não posso fazer, que se eu perguntar quando cheirar, eu vou ficar feio. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Sabe, o Evangelho muda a nossa história. O Evangelho transforma tudo. Eu quero te encorajar a trilhar o caminho da restauração, da regeneração em Cristo Jesus. Se você quer viver isso e cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, quer se colocar inteiramente nas mãos do Senhor, corre aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui no altar, corre aqui. Eu quero orar com você aqui.